Eu deveria ficar quieto e só observar a vista. Parando para pensar, os arredores daqui são magníficos. Tem até pedras enormes rolando. Mas que droga! Presidente do Conselho Estudantil, me dê licença. A história de hoje começa com uma pergunta que a gente nem faz ideia da resposta. Como é que nosso protagonista foi parar nessa enrascada toda, hein? A primeira cena mostra nosso personagem rodeado por imagens de 4 lindas mulheres que ainda não sabemos quem são. E no centro está ele, com uma cara de quem não tá entendendo nada. Até que uma mulher de cabelos brancos e olhos vermelhos faz uma pergunta direta para ele. Você se casará comigo? Ah, é mesmo? E é aí que a memória do protagonista clareia. Ele se lembra de algo crucial, o tal jogo de sobrevivência, que o colocou nessa situação. O jogo se chama Ascensão do Salvador, ou só AS para facilitar, sabe? Era parecido com um mangá, personagens comuns e que te prendem. E como todo nerd, ele finalizou o jogo e chegou ao final. Só que no dia seguinte, ele acordou no corpo de um figurante daquele jogo, um tal de Daud Campbell. E para piorar, o Daud não tem nem um pingo de poder. E como se não bastasse, ele ainda é herdeiro de um visconde sem nome, um mero figurante de terceira categoria nesse novo mundo. A principal indústria da família Campbell é a agricultura, que, para você ter uma ideia, por lá não tem sequer uma dungeon. Essa parte da história, inclusive, mal foi mencionada no jogo. A gente então é levado agora para a cena em que o figurante se despede do seu vilarejo, já que no jogo ele logo vai para a academia de Elfiente em busca de honra e poder. Finalmente chegou o dia, Daud. Sim, pai. Vou ter que partir agora. Você é o orgulho desse lugar, se cuide. E não cause nenhum problema. Eufante é um lugar onde todos os filhos dos nobres do Império estão reunidos. A melhor coisa que você pode fazer é não chamar muita atenção. Entendi. Uma tela de status surge, confirmando o que o Daud já sabia, mas que ainda dói só de ver. Tudo no nível mais baixo. Tudo nível F. Mesmo eu sendo um especialista no jogo, nunca vi um status tão ridículo quanto esse. A missão principal é bem clara: entrar na academia e ser nomeado para uma turma. E no mundo do jogo, ignorar uma missão dessas é assinar seu game over. Não se preocupe, pai. Vou fazer o melhor para não chamar atenção, nem irei nutrir nenhum sonho inalcançável de aumentar a reputação do nosso viscondado. Também vou manter minhas notas abaixo da média. Bem, não foi isso que eu quis dizer. A história continua, e partimos para a cena em que o Daud está no trem a caminho da academia. Por que eu tô no mesmo vagão que ela? Nos cenários do jogo, a Elmore e o protagonista viviam brigando, e a sanidade dela, coitada, ia parar onde Judas perdeu as botas. A história diz que o demônio cinza devora o corpo de Elmore e a transforma na chefe final, e só o protagonista, depois de todo o desenvolvimento, pode enfrentá-la. Precisa de um médico? Você não parece bem. Não, tá tudo bem. Estar aqui em vez da primeira classe é só uma decisão calculada para mostrar que somos acessíveis como uma família nobre de ranking alto, se é isso que está pensando. Lamento por te deixar preocupado. Todos que viajam no mesmo vagão que eu fazem a mesma expressão. Ela está diferente do que me lembro. As palavras-chave para descrever a Elmore que ele conhecia eram meritocrática, perfeccionista e audaciosa. Então, qual o significado desse lado mais empático que ela está mostrando? Por que não está respondendo? Tá preocupado com alguma coisa? Não, não é nada. É que você foi inesperadamente gentil. Como assim?
Você ouviu coisas ruins sobre mim? Já nos encontramos antes? Não, é só que eu ouvi dizer que você é bem rigorosa. Você é esquisito. Sim, eu escuto isso direto. Eu deveria ficar quieto e só observar a vista. Parando para pensar, os arredores daqui são magníficos. Tem até pedras enormes rolando. Mas que droga! Presidente do Conselho Estudantil. Me dê licença. Logo, o trem é atingido por uma pedra em chamas enorme, e o nosso protagonista pula em direção a Elmore, em um ato de cavalheirismo, talvez? Só que não. Ele se lembra que a Elmore sempre carrega consigo um pingente mágico que cria uma armadura de proteção para ela. Essa foi por pouco. Eu não ia sobreviver com meus status todo em nível F. Você está bem? Estou... Pode sair de cima então? Você pesa. Foi mal. Está tudo bem, você tentou me salvar. É a primeira vez que um homem se aproxima de mim tão diretamente. Mas obrigada. Eu entendi suas intenções. Qual o seu nome? Me chamo Dowd Campbell. Tudo bem, não me esquecerei dele. Vou te recompensar uma outra vez. Bom, parece que ela entendeu tudo errado. De qualquer forma, o Dowd recebe uma nova notificação dizendo que uma vilã ficou interessada nele. E por conta disso, ele recebeu um prêmio. A habilidade de sobrevivência desesperada e charme mortal, que ainda não sabemos o que fazem. Apesar de toda a confusão, a boa notícia é que, graças às medidas de segurança especiais, não houve muitas vítimas. E as pessoas feridas estão sendo atendidas. O Dowd recebe outra notificação dizendo que quanto mais interesse ele recebe de personagens com traço maligno, mais recompensas ele receberá. Então ele percebe por que esse personagem nunca teve destaque. Sendo o objetivo principal dele ser uma missão igual essa, era impossível que ele evoluísse em um vilarejo onde todas as pessoas tinham uma boa índole. Então ele verifica o que seriam essas novas habilidades. A primeira, sobrevivência desesperada, aumentaria o status dele de acordo com o perigo que ele enfrentasse, aumentando cada atributo de acordo com a situação. Já o charme mortal era uma característica que facilitava ele seduzir personagens que possuem característica maligna. Sobrevivência desesperada será de grande ajuda durante as batalhas que estão por vir. Já esse charme mortal, posso mesmo ter algo assim? Características malignas. Os personagens desse jogo que tem isso são... Uma guerreira que adora uma briga. Uma deusa espadachim maluca da cabeça que corta qualquer um que se aproxime dela. Uma assassina violenta que acaba com qualquer um que se aproxima. E uma maga genial que não possui empatia. Assustado com tudo aquilo, ele fica desesperado. E o médico que estava acompanhando ele pergunta se estava tudo bem. Ele só responde que sim e a viagem continua. Ao chegar na academia, todos vão para a cerimônia de abertura. Só que Dowd se lembra da conversa que teve com o médico. O médico perguntou se ele achava uma coincidência um pedregulho ter atingido bem o vagão dele de todos os outros. Ele disse que isso devia ter sido um atentado direcionado a Elnor, e o melhor que ele poderia fazer para seu próprio bem é se afastar dela. Eu já me envolvi com ela mesmo sem querer. Até que ele é tirado dos seus pensamentos por 3 outros alunos. Eles dizem que ele foi o único que ainda não tinha dupla. Dowd lembra que a avaliação prática é logo em seguida da cerimônia de entrada. Foi mal! Quem é mesmo o meu parceiro? Se todo mundo escolheu seu oponente, devem ter deixado o mais forte sozinho.
Oi? É a Elia Christianax? Precisa de uma mãozinha? A maior gênia do mundo? Eu tô bem. Pera, na verdade preciso sim. No futuro do jogo ela vira a salvadora. Parece que o Dowd não gostou muito de saber quem é o seu oponente. Quem será essa garota? Bom, vamos descobrir no próximo episódio. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Se puder, também deixe algum comentário. Pode ser apenas um emoji. Valeu e até a próxima.